Amém. Graças a Deus. Muito bom, né, amados? Muito bom, não é verdade? Aquilo que Deus tem operado e a gente tem aí desfrutado, degustado, cada momento, cada palavra, cada testemunho, né? Aquilo que Deus tem trazido como revelação para a nossa vida. E eu quero dizer que a gente está muito alegre e é uma promessa de Deus que a gente vê se cumprindo aqui nesse lugar. E há um empenho, um compromisso, a gente conta também. Eu quero aproveitar esse momento de estar compartilhando com os irmãos e desafiar você a não ser apenas ouvinte, né, mas praticante, solidário, no sentido de estar ligado mesmo, de solidarizar, de formar um bloco, de formar uma ligação, um vínculo nesse esforço, nesse processo, em nome de Cristo Jesus, que você se torne um trabalhador. Quando Jesus fala do desafio ministerial, ele diz que, na verdade, os campos estão prontos para a colheita, e isso enche o nosso coração de alegria, que, na verdade, nós estamos trabalhando numa coisa que está muito mais pronta do que a gente imagina, mas faltam trabalhadores, e nós não temos orado por isso. A gente tem rogado. A orientação de Jesus é que a gente clame, é que a gente busque isso no Senhor, e o empenho de todo esse trabalho aqui, a nossa esperança a partir de todo esse empenho aqui, é que isso se traduza em trabalhadores, em gente que realmente se engaje, lance mão daquilo que é a vocação, o propósito de Deus, e não olhe para trás. Amém? Em nome de Jesus. E realmente entenda isso. Até aquilo que eu tenho para compartilhar hoje tem um pouco a ver com isso. Então essa é a nossa oração. A todo o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, fica esse apelo, esse desafio. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5. Nós vamos estar compartilhando um pouco aqui agora sobre o caminho, sobre a importância do caminho no processo do discipulado, entender isso, o que isso representa, o que isso significa, a significância do caminho a ser percorrido no processo do discipulado. Então aqui no capítulo 5 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até o mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Avaliem, considerem, ponderem, meditem, observem atentamente a maneira, ao modo como vocês caminham. Observem atentamente para o modo como vocês andam, como vivem, e não sejam insensatos, mas
sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Andai em amor, vejam, observem, atentem, avaliem prudentemente como é que vocês estão andando, como é que vocês estão vivenciando os processos de Deus na sua vida. Essa é uma exortação de Paulo. É interessante a gente olhar para esse texto, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e perceber essa exortação de Paulo a respeito da caminhada, da trajetória. Nós vivemos um tempo da história em que cada vez mais as pessoas estão valorizando, as pessoas estão colocando toda a sua atenção e todo o seu interesse no resultado. Não interessa a forma como esses resultados são alcançados. Não interessa a qualidade de vida ou do caráter das pessoas que alcançam esses resultados. É muito comum hoje no ministério as pessoas avaliarem o sucesso ministerial a partir dos números apenas. Quantas vezes as pessoas, e isso eu creio que quase todo pastor passa por isso aqui, as pessoas vêm conversar com a gente e eles perguntam, onde é que você está trabalhando, onde é que você está exercendo o seu ministério, e a pergunta é a seguinte, eu já fico esperando. A pergunta seguinte é, quantos membros tem a sua igreja? É impressionante hoje como é que as pessoas querem falar de números, de resultado. E como é que os ministérios hoje são avaliados a partir de números. Então fica a impressão de que se você tiver uma multidão reunida, então quer dizer que está tudo certo. Eu quero dizer para você que o Luan Santana, o Michel Teló faz a mesma coisa. Recentemente eu vi uma matéria chocante, de trazer angústia no nosso coração a respeito do maior ajuntamento religioso na face da terra, que é a reunião lá na Índia, dos hindus. Não existe ajuntamento religioso como aquele. Para fazer culto de mortos. Para falar de idolatria. Aquilo não tem nada a ver com fé. E, no entanto, é uma igreja numerosa. É muito importante a gente entender que há várias igrejas no mundo. Há igrejas de todo tipo. Não é só a igreja de Cristo. Mas Cristo diz, sobre a minha palavra, sobre a palavra que Deus revela ao coração de vocês, sobre a palavra de que o Senhor é Cristo, e que Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo, é sobre esse fundamento que ele edificaria a sua igreja. Qualquer um hoje pode ter igreja, e sempre foi assim. E nem toda a igreja é a igreja de Cristo. E nem tudo aquilo que se diz igreja é a igreja de Cristo. Por isso que Paulo chama a nossa atenção e nos exorta a prestar atenção no caminho que nós estamos percorrendo e nos processos que nós estamos vivenciando e não apenas colocar a nossa atenção naquilo que é o visível, que é o aparente. Naquilo que nos impressiona. A gente se impressiona com números. Eu tomei uma decisão. Tem gente que gosta de falar de números, então eu tomei uma decisão. Para encerrar as conversas a respeito de números. A população evangélica brasileira, em média, vai de 20% a 30% da população. Aqui em Goiânia talvez seja um pouco mais do que isso. Mas partindo assim de uma conta de padeiro, sabe aquelas coisas feitas em papel de pão. A gente não precisa ser muito detalhista nisso. Imagine que aqui em Goiânia nós teríamos aí 30% da população confessadamente cristã evangélica. Não vou nem entrar no mérito se é nominal, se é compromissada, 30%. Se a gente for falar às vezes de gente que não tem compromisso, talvez seja um pouco mais, mas não interessa.
A população de Goiânia gira mais ou menos em torno de 1.300.000 ou 1.500.000. Se a gente for considerar a grande Goiânia, um pouco mais do que isso, mas vamos fazer conta de padeiro e falar de 1,5 milhão. Então, quando eu estou viajando e alguém me pergunta assim, quantos membros tem a sua igreja? Eu falo, só lá em Goiânia, 450 mil. Lá em Uberlândia, de onde eu vim, tem mais ou menos lá 2.100 membros. Aqui 2.100, 21 mil membros. Que nada, 210 mil. Já está tarde, a gente está cansado. Uma população de 700 mil habitantes, então só lá em Uberlândia nós temos lá, a igreja nossa lá tem 210 mil membros. Aqui em Goiânia, 450 mil membros. Tá bom para você ou não? E aí tem gente que ainda vira para mim e fala assim, você não entendeu minha pergunta? Eu falei, não, você que não entendeu minha resposta. Porque é isso mesmo, ou não? Porque a questão nossa, amados, não é quantos membros nós somos ou nós temos. A questão é a relevância que a gente tem na sociedade onde a gente está inserido. Então, muitas vezes hoje não está faltando paixão na igreja. Não está faltando empenho. Não está faltando esforço. Não está faltando dedicação. Mas está faltando sensibilidade. Está faltando discernimento. Quando Paulo escreve sobre isso aqui, sobre ser guiado no Espírito, sobre ser cheio do Espírito e não viver uma vida embriagada, entorpecida. Parece que hoje a igreja bebeu uma cachaça e está vivendo entorpecida. E tem hora que você vê alguns líderes discutindo e parece briga de bêbado. E a palavra de Deus diz que briga de bêbado só leva ao quê? A dissolução. Você já viu que quando dois bêbados estão brigando, eles conseguem discordar naquilo que eles têm acordo? É verdade, dois bêbados discutindo, eles falam assim, não, você que é bom, para que é isso? Bom é você. E eles brigam por causa disso. Porque eles nunca vão chegar a acordo a respeito de coisa alguma. Porque a pessoa embriagada, ela quer ter razão. É ou não é verdade, amado? Então, amados, nós estamos vivendo um entorpecimento. Uma coisa que está tirando o nosso tino. Parece que hoje, ser cristão é sinônimo de ser alucinado, de ser alienado, de ser apaixonado. Parece que ser cristão não tem nada a ver com ter raciocínio, ter discernimento. Parece que o culto, quanto mais arrebatado, mais espiritual. Sendo que a palavra de Deus fala de sermos transformados no nosso entendimento para que possamos apresentar diante de Deus um culto racional. A falta de maturidade na igreja está na sua falta de racionalidade espiritual ou de espiritualidade racional. A palavra de Deus está constantemente nos exortando a que tenhamos o nosso entendimento, nossa razão transformada. Que a gente veja as coisas com lucidez, que a gente tenha sensibilidade. Paulo está dizendo aqui, para que vocês possam ter discernimento, para que vocês vivam como filhos da luz, para que vocês possam perceber, discernir, entender as coisas, viver com propriedade. E isso tudo fala de quê, amado? Fala de processo, fala de caminhada, fala de transformação. Eu queria dar um exemplo aqui para a gente entender melhor isso. Fazer a coisa certa, da maneira certa, no lugar certo, na hora certa, nem sempre quer dizer fazer a coisa boa. Não é suficiente fazer a coisa certa, da maneira certa, na hora certa e no lugar certo. Não é suficiente apresentar para Deus nossa sinceridade, nossa devoção, nossa dedicação. Não é suficiente apresentar para Deus nossa paixão. Eu vou explicar isso melhor. Para a gente poder entender, amados, que nem toda estrada é caminho. Que nem todo trajeto é caminho. Só é caminho aquilo que te leva objetivamente da origem ao destino.
Na escola a gente aprendeu uma coisa muito simples, que a reta é a menor distância entre dois pontos. Mas espiritualmente falando, amados, e não geometricamente falando, uma reta pode ser a menor distância entre dois pontos, mas também pode ser a maior distância entre dois pontos. Então essa reta pode ser o que nos aproxima, da sua forma mais objetiva e direta, mas também pode ser o que nos afasta na sua forma mais objetiva e direta, o que nos distancia. Então, a estrada pode ser o caminho, mas também a estrada pode ser o descaminho. Então, vamos imaginar, e agora nós vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagine uma linha reta ligando Goiânia a São Paulo. Uma linha reta. Uma reta ligando dois pontos. O ponto AB e o ponto BA. É a reta que liga Goiânia a São Paulo, São Paulo, Goiânia. E agora imagine que no meio dessa reta existe um terceiro ponto C, que nós vamos chamar aqui de Uberlândia, minha terra natal, que está nessa reta. Então, Uberlândia está a meio caminho entre Goiânia e São Paulo, São Paulo, Goiânia. Imagine agora uma pessoa que, estando em Uberlândia, tem que chegar em São Paulo. Ele já está a meio caminho. E mais, ele está na direção correta, porque ele está sobre a reta ou o caminho mais curto entre São Paulo, Goiânia, Goiânia, São Paulo. Só que o destino dele é São Paulo. Imagina que esse cara é o melhor piloto de automóvel que a humanidade já viu. Ou seja, nós estamos falando de alguém que tem a competência, a capacidade. E está à disposição dessa pessoa o melhor automóvel que a indústria automobilística já conseguiu produzir. Motor zero, revisado, tanque cheio. Então, estou falando de alguém que tem a capacidade, a competência, e estou falando de alguém que tem o recurso. E ele está sobre a estrada, a melhor estrada que a engenharia humana foi capaz de construir. Então, ele tem a competência, a capacidade, ele tem o recurso, ele tem a condição. E imagine que em São Paulo está esperando aquilo que é o verdadeiro destino da vida dele e que chegando lá ele vai encontrar de fato aquilo que é a plenitude das suas realizações, do seu êxito, do seu sucesso. Então, nós estamos falando que esse cara tem a competência, o recurso, a habilidade, ele tem a ferramenta, a instrumentalidade, ele tem a condição e ele tem a oportunidade. E aí você coloca ele na estrada. Só que quando ele vai para a estrada, em vez de ele entrar na estrada, no sentido Goiânia-São Paulo, ele vai para a estrada fazendo o sentido São Paulo-Goiânia. Isso quer dizer o seguinte, que ele é a pessoa certa, com o recurso certo, fazendo a coisa certa. E quanto melhor ele for, quanto melhor for o recurso e mais recurso ele tiver, quanto melhores forem as condições da estrada, quanto mais ele for bom naquilo que ele faz e quanto mais ele se dedicar naquilo que ele está fazendo, mais longe ele fica do seu verdadeiro destino. Então não é de se surpreender que esse cara vai se dedicar muito, vai se esforçar muito, vai fazer tudo o que ele sabe, vai se empenhar naquilo que ele sabe, não vai faltar recurso para ele, mas no final de tudo, em vez de ter sucesso, ele vai ter frustração. Porque em lugar de estar próximo, ele vai estar diametralmente oposto àquilo que é o seu verdadeiro destino. E não é porque ele pegou a estrada errada, é porque ele pegou a estrada certa no sentido errado. Por isso, amado, caminho não é a estrada. Caminho não é o esforço, a dedicação, o empenho, a habilidade, a competência, a oportunidade, o recurso, o investimento, a paixão, o entusiasmo, o interesse, a sinceridade. Ele pode ser sincero o tanto que ele for. Ele pode justificar tudo na vida dele com base na sua sinceridade. Ele pode justificar tudo com base na sua competência, na sua habilidade, na sua dedicação, na paixão com que ele faz as coisas. Mas a motivação do coração dele não confere com aquilo que é o seu verdadeiro destino e propósito. Ele está fazendo tudo certo pela motivação errada.
E no fim o que Deus avalia não é o empenho, a condição, o recurso, a habilidade, a competência, a oportunidade, a dedicação, a paixão. O que Deus confere é a motivação do nosso coração. Por isso nós temos que prestar mais atenção, amados, naquilo que nós estamos fazendo. Está faltando à vida dos homens e mulheres de Deus no nosso tempo mais sensibilidade, mais percepção, mais entendimento a respeito dos motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Está sobrando sinceridade, está sobrando dedicação, está sobrando entusiasmo, está sobrando empenho, está sobrando recurso e está faltando discernimento, sensibilidade, percepção. Muitas vezes não falta nem interesse. E aí, quando alguma coisa não vai bem, em vez da gente simplesmente sentar e ouvir de Deus e se perguntar por que não está funcionando, a gente simplesmente se queixa da falta de apoio, da falta de recurso, da falta de oportunidade, achando que se alguém der para nós um instrumento melhor, uma condição melhor, ou mais recurso, ou mais oportunidade, se alguém prestar mais atenção ou tiver mais interesse naquilo que nós estamos fazendo, as coisas vão se resolver. Às vezes o cara acha que se ele tiver um carro mais rápido, vai melhorar. Se ele tiver mais gasolina, vai melhorar. Se a estrada for melhor, vai melhorar. Não, mas pode ficar pior. Para quem precisa alcançar o seu objetivo, para quem está empenhado em alcançar o seu objetivo, o que é melhor, um cavalo rápido ou um cavalo lento? Eu vou te falar, mano. O melhor é um cavalo que está no rumo certo e que chega. Não interessa se ele é rápido ou se ele é lento, porque um cavalo rápido, no rumo errado, não vai servir de nada. Pelo contrário, é um estrupício, é um atrapalho. É um desserviço, é retrabalho. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Por que então a gente chega para Deus quando acontece algum acidente de percurso e lamenta esse acidente? Então eu vou te falar uma coisa, mano. Quando o cara ele está na direção certa, mas no sentido oposto, o melhor que pode acontecer com ele é o motor fundir, é o pneu furar, é o carro quebrar, é ele cair num atoleiro. Sabe por quê? Porque ele vai chegar para o borracheiro, desesperado, e falar assim, escuta, conserta esse pneu logo, que eu preciso chegar em São Paulo. E o cara vai falar assim para ele, moço, o senhor está quase chegando em Goiânia. Então ele não tem que lamentar a dificuldade do caminho. Ele não tem que lamentar a falta do recurso. Muitas vezes Deus está permitindo isso na nossa vida para que a gente possa conferir os verdadeiros motivos do nosso coração. Para que a gente aprenda a valorizar a trajetória, valorizar o percurso, valorizar o caminho e não apenas celebrar o resultado, custe o que custar. A gente vai ficando tão acostumado a fazer o que a gente sabe, que a gente não presta mais atenção no caminho. Ou a gente se familiariza com a paisagem. Eu vou te contar uma história. O ano atrasado, eu tinha um compromisso em São Paulo. E uns irmãos aqui de Anápolis insistiram demais para mim falar num acampamento. E meu compromisso era sábado à noite. E eles queriam que eu falasse no acampamento sábado de manhã. Eu falei, irmãos, eu posso ir lá, mas com a seguinte condição. Não dá para ficar embaçando. Vocês falam direitinho a hora que eu tenho que estar lá. E na hora que for para terminar, a gente termina. Eu quero muito servir os irmãos, quero estar lá, amo os irmãos. Vou fazer esse empenho. Mas terminou, eu tenho que montar no carro e voltar rápido para chegar no aeroporto, porque o meu voo é quase em cima do horário lá e eu não posso perder porque eu tenho um compromisso em São Paulo, mas vou lá atender os irmãos. Beleza. Como é aqui perto de Goiânia, num trecho que fica aqui entre Goiânia e Brasília, eu estou acostumado a fazer esse negócio da frente para trás, de trás para frente, estou familiarizado com a estrada, vamos lá. E o cara falou assim para mim, falou, olha, quando estiver chegando lá, perto de Anápolis, eu vou te encontrar na estrada e te mostrar onde é que fica o acampamento. E beleza. E eu, assim, eu não gosto de ficar ocupando a minha mente com informação desnecessária. Então, o cara chegou ali e me mostrou o caminho, eu falei, isso aqui tudo eu conheço, o cara vai na frente, eu só tenho que seguir, e não fui nem prestando atenção.
E aí, beleza, só que na hora dele entrar para o acampamento, ele foi para frente, foi para trás, pegou um retorno, deu umas voltas lá, e a gente, eu conversando com a Lana, tudo de bom e tal, entramos para o acampamento. Quando terminou lá, terminou a palavra, eu olhei no relógio, falei, não dá aqui para enrolar, temos que andar rápido. E aí ele falou assim para mim, você quer que te leve até lá na estrada? Eu falei, que é isso? De jeito nenhum, isso aqui é a estrada de... Isso aqui é a estrada de Goiânia para Brasília. É simples, que é isso, uma estradona dessa. E, rapaz, quando eu vim do acampamento, olhando o relógio, eu tinha que andar no limite para não, né? Então, beleza. Aí eu falei, vai ser a conta. Entrei na estrada e bora. A conversa com a Lana ficou curta. E aí ela falou assim, bem, eu falei, o que foi, bem? Eu estou com a sensação que está errado. Eu tinha que pegar o voo aqui em Goiânia. Eu estava para lá de Anápolis. E eu falava assim para ela, como está errado? Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, a lanchonete tal, o prédio tal, não sei o quê. E eu ia mostrando para ela os elementos da paisagem. E ela se convenceu. Daí a pouquinho ela falou de novo, bem, mas eu estou com a impressão que nós não estamos indo para Goiânia. Eu falei, como não? E eu empenhado em fazer o que eu acho que eu sei fazer. Amado, eu só prestei atenção no que a Lana estava falando quando eu vi uma placa, Brasília a 70 quilômetros. Quem se lembra aqui do João do Pulo? Quem se lembra do João do Pulo? O João do Pulo foi seguramente um dos maiores recordistas de atletismo do mundo. O recorde do João do Pulo levou 18 anos para ser batido. Foi batido agora, recentemente. Né? É um atleta assim, da nossa história, que a gente devia assim, admirar e respeitar, salto triplo. Alguém sabe como é que o João do Pulo perdeu a perna, não? Sabe por quê, amado? Porque um cara que estava acostumado a fazer o trecho Jundiaí-São Paulo, de trás para frente, de frente para trás, um comerciante, um cara que fazia aquilo toda semana, pelo menos 3, 4 vezes por semana, estava na mesma noite que o João do Pulo estava indo para São Paulo, estava voltando de alguma viagem. Esse cara foi para um posto tomar um café, porque estava com muito sono, estava cansado, e para espantar o sono ele entrou para tomar um café, e quando ele voltou para a estrada, para Anhanguera, ele não percebeu que ele tinha entrado na contramão e bateu de frente com o carro do João do Pulo. Sabe por quê? Porque ele não tinha dúvida de que estava fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Amados, a confiança que a gente coloca na nossa competência, nos recursos que a gente dispõe, na nossa experiência, na nossa habilidade, a confiança que a gente coloca na veracidade dos nossos propósitos, na autenticidade das nossas metas, sem que a gente perceba, vai nos tornando insensíveis ao processo. E a qualquer momento você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, no tempo certo, mas pelo motivo errado e a gente não se apercebeu disso. Simplesmente porque a gente deixou de prestar atenção de modo diligente à forma como nós estamos andando. Deixamos de agir com sabedoria e passamos a ser tolos. E tolice, amado, não é falta de habilidade. O tolo não é o inapto. O tolo é o competente que não presta atenção. O tolo é o competente que perdeu a sensibilidade porque confia na sua competência. Quando a palavra de Deus diz de sábio e tolos, ela diz o seguinte, Jesus diz, um sábio e um tolo foram construir uma casa. E sabe o que é estarrecedor? É que ambos construíram. E sabe o que é mais chocante? O tolo terminou primeiro. E sabe o que é mais chocante ainda? Ele gastou menos. O tolo faz uma casa mais rápida e mais barata. Do ponto de vista comercial, o tolo é fantástico. Porque ele termina primeiro e gasta menos, a margem de lucro dele é muito maior. Só que com uma diferença. Ele não quer sofrer o ônus do processo.
ele só quer terminar rápido aquilo que ele é capaz e que ele pensa que é habilitado a fazer. Ele quer chegar logo no resultado. Então, amados, o tolo não é o estúpido. O tolo é o inteligente malandro. É o inteligente sagaz. É o cara, é o esperto. E quantas vezes no ministério, amados, nós vamos deixando de ser guiados por sabedoria, nós vamos deixando de ter sensibilidade, deixando de ouvir Deus, de ser guiado pelo Espírito, nós queremos economizar, queremos chegar mais cedo. Já ouvi essa conversa, sei como é que faz isso. Sei como é que isso termina. Já passei por esse caminho antes. Quero economizar. Desse jeito vai ser muito mais rápido. E não valorizamos os processos. Pelo contrário, amados. A gente não só não valoriza os processos, como começa a ficar irritado com eles. Alguém aqui entende o que eu estou falando? Não. Vamos entender uma coisa, amados. Quase todo profeta na palavra de Deus passou por uma crise depressiva. Depressão é uma característica quase que sine qua non do ministério profético. É batata. Quase todo profeta na Bíblia teve lá o seu momento de caverna. Deus, eu quero é morrer. Isso não vai funcionar, não vai dar certo. Por quê, amado? Falta de visão? Não, eles tiveram a visão. Sabe o que é o problema do ministério profético? É que muitas vezes a gente tem a visão. A gente recebe a visão. Mas a gente tem a sinceridade, o empenho, a dedicação, a paixão de receber a visão, mas não tem a sensibilidade de discernir o processo que leva até a visão. E sem o discernimento do processo, há uma tendência de nós confundirmos a visão que nós recebemos como um fato e transformá-la, amados, numa possibilidade, num ideal. Então tem muita gente no ministério hoje que está confundindo revelação de Deus com idealismo humano. E aí a gente olha para Deus como aquele que vai viabilizar nossos ideais. Eu tive a visão, ela passa a ser minha, ela passa a ser minha propriedade, é a minha revelação, é aquilo que justifica o meu ministério, e eu passo a ter um zelo de paixão por aquilo, porque afinal de contas fui eu que tive a revelação e a visão, e agora Deus vai emprestar a capacidade dele para viabilizar isso para mim. E esse é o meu ideal. Mas o que acontece com o profeta? Alguém aqui já viveu uma experiência interessante, eu já passei por isso. Quem mora na praia, ou quem frequentava a praia nas férias, já deve ter passado por essa situação constrangedora. A gente era moleque, você chega na praia, vê uma ilhotazinha, uma pedra, alguma coisa lá, ou num lago, você vê assim um lugar que a molecada gostava, agora vamos nadar até lá. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Você entra ali, parece que aquela ilha está pertinho, e o cara, pá. E quase todo mundo já passou o constrangimento de chegar na metade do caminho e perceber que o caminho era muito mais longo que a gente imaginava. Por quê, amado? Porque você está vendo aquilo no mesmo plano. E olhando a coisa no mesmo plano, trazendo aquilo que é uma visão para uma condição de plano, transformando aquilo numa coisa igual a mim, eu perco a minha noção de perspectiva. Eu não tenho noção da distância, porque eu vejo aquilo numa perspectiva o quê? Linear. E numa perspectiva linear de mesmo plano, a distância parece ser muito mais curta do que a gente imagina. Então, muitas vezes, Deus dá uma visão para a pessoa, e Ele transforma essa visão, baseado na sua noção de capacidade e competência, Ele transforma aquilo na sua expectativa, na projeção das suas capacidades. Ele traz aquela visão para o seu plano, e não vê aquela visão sempre na perspectiva de quem lhe deu a visão. Quando Deus fala que nós precisamos ir para os caminhos de Deus que são mais altos que os nossos caminhos. Ir para os pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos pensamentos. Então tem muita gente hoje que, porque não tem noção, não tem sensibilidade, não se dedica a discernir, não se dedica a ouvir o Espírito, não se dedica a sofrer o processo, ele transformou uma tremenda visão de Deus na vida dele numa expectativa, num ideal ministerial.
E como aquilo é um ideal ministerial, toda vez que ele compara a visão que ele teve com a sua realidade, há uma tendência dele se frustrar. Porque ele vai se esforçar muito, ele vai se dedicar muito, ele vai se empenhar muito, mas parece que aquela distância nunca é totalmente percorrida. A aproximação que ele tem daquilo que ele almeja não corresponde aos esforços que ele dedica. Parece que ele está se esforçando muito e resolvendo pouco. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Tem muita gente que acha que a maior frustração da humanidade vão ser as ovelhas que foram pastoreadas por pastores ruins. Eu vou te falar uma coisa, mano. A maior frustração vai ser no fim dos pastores. Porque um dia eles vão perceber que eles se dedicaram a uma coisa que não os aproximou de Deus, os distanciou de Deus. Que pior do que enganar alguém é enganar a si próprio. Ninguém vai produzir em nós uma frustração maior do que as frustrações que nós mesmos podemos produzir para nós. Ninguém vai causar em nós, porque afinal de contas, amado, não são as pessoas que decepcionam a gente. A gente é que se decepciona a partir das expectativas que nós criamos delas. Então, no fim, de uma ou de outra maneira, pela misericórdia de Deus, as pessoas sobrevivem às nossas decepções, mas nós não sobrevivemos. O que matava os profetas, amados, é que muitas vezes eles receberam uma visão e transformaram isso num ideal. Aquilo que deveria ser uma perspectiva, aquilo que deveria ser para eles uma referência inabalável, que pudesse conduzi-los nos desvios, para que eles pudessem saber sempre para onde voltar, aquilo era transformado numa expectativa. E cada vez que eles tinham um problema na trajetória, era de se pensar que eles nunca mais iam chegar naquilo. Era de se pensar que o comportamento humano, as resistências humanas ou as dificuldades do caminho pudessem impedi-lo de alcançar aquilo que é a visão que Deus deu para eles. Por quê? Porque eles transformaram uma perspectiva numa expectativa. Eles colocaram o fundamento da sua visão na sua capacidade. Era a sua capacidade que os conduziria até lá. O seu empenho, a sua dedicação, o esforço, ou o empenho dos outros, o recurso que os outros emprestariam para eles. Quantas vezes a gente fica desanimado, amado? Não porque faltou visão, mas porque a gente fica com a sensação que as pessoas não estão nos apoiando naquilo. Que a gente só está enfrentando dificuldade, resistência, que o caminho ficou difícil, que nós nunca mais vamos chegar. Então, amado, se você num determinado momento chegar à conclusão que você nunca mais vai chegar, pelo menos você morre com o nariz apontado para o rumo. Porque alguém que encontrar com o seu cadáver vai saber qual que é o sentido. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso compromisso com o caminho. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É uma desgraça o que nós estamos fazendo na igreja hoje, transformando visão em meta. Tem gente que hoje chama de visão metas humanas. Fundamentada em capacidade, desempenho e oportunismo humano. E aí o desgraçado que não se adequa, ou que não tem nada a ver com aquele tipo de competência, um cara que era piloto de carroça e foi colocado dentro de um cockpit de uma Ferrari, porque ele não sabe pilotar essa Ferrari, ele é chamado de incompetente, não tem visão, não tem espiritualidade. Mas eu vou te falar uma coisa, talvez se ele estivesse pilotando a carrocinha dele, que ele sabe, no sentido correto, ele teria chegado ao que o outro, a um lugar ao que o outro, pilotando uma Ferrari em sentido oposto, nunca chegaria. Estão me entendendo isso ou não, mano? Mas a gente está produzindo essa crise de identidade nas pessoas. Na medida em que nós estamos confundindo compromisso, discernimento, entendimento, revelação, moção espiritual, nós estamos confundindo isso com competência, habilidade, recurso, oportunidade, possibilidade, expectativa.
Deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa noite. Sabe o que determina que alguma coisa é pecado? Não é que ela é certa ou errada. Nem tudo que é errado é pecado. Sabe o que diz que uma coisa é pecado? É se ela não foi gerada de fé. Por isso, amado, tem muitas coisas corretas que nós estamos fazendo hoje. Tem muitas coisas certas que a igreja está fazendo. Mas que não são movidas de fé. São movidas de obsessão. São nossas expectativas projetadas para Deus. Muita gente está chamando de fé hoje o que não é fé. É a sua crendice. É a sua obsessão em alcançar suas metas. E achar que esse apelo, essa sinceridade, essa devoção vai sensibilizar a Deus. E que Deus, por fim, vai resolver trabalhar para a gente e ajudar a gente a alcançar essas metas. Nem tudo aquilo que a gente está dizendo que Deus é que nos ajudou a alcançar, foi Ele que ajudou, amados. Nem tudo aquilo que é grandioso é de Deus. O que é de Deus, amados? Aquilo que é gerado de fé. E o que é fé, amados? É a forma como nós projetamos a nossa confiança para Deus? Não, amados. Fé é o que se fundamenta no conhecimento que nós temos de Deus. Fé é aquilo que se desenvolve no nosso coração a partir do ponto que nós vamos nos aproximando da realidade de Deus. E passamos a ter relação com essa expressão, com essa manifestação de Deus. É como nós o conhecemos. Se eu fizesse uma pergunta aqui essa noite, para você responder rapidamente, e eu dissesse, como é que você traduz fé na sua vida? Eu vou dizer duas palavras. E você me diz qual dessas duas palavras você relaciona com fé na sua vida. Confiança ou conhecimento? A maioria das pessoas associa confiança à fé. Mas, amados, fé não é confiança. Fé não é como nós confiamos. Fé não se fundamenta em confiança. Fé se revela em confiança. Mas fé se fundamenta em conhecimento. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que se aproxima de Deus, aquele que está na sua caminhada, na direção e no sentido correto. E esse aproximar de Deus, amado, não é chegar perto. O aproximar-se de Deus é ter uma comunhão de semelhança. É comungar a identidade e natureza. É ser impelido e compelido e induzido pela própria natureza de Deus. Isso é fé. Não é a forma como eu projeto uma expectativa de que Deus realize a minha vontade. Fé é a firme convicção de que toda a vontade de Deus se realizará através de mim. Que eu estou perfeitamente harmonizado com aquilo que é o desejo do meu Senhor. Fé não é como eu quero que o meu Senhor se harmonize à minha expectativa. Fé é como é que eu vejo a minha vida na perspectiva de que eu estou totalmente harmonizado com a sua vontade. De modo que direção e sentido na minha vida correspondem à verdade. De modo que eu não estou numa direção correta, mas num sentido inverso. Não é a forma como eu quero obrigar Deus a trafegar no meu sentido, mas é a forma como eu trafego no sentido em que o Espírito de Deus me impele. Eu sou impelido, eu sou induzido pelo Espírito de Deus. Eu não projeto minhas expectativas para Ele. Mas eu tenho nele a perspectiva de como é que eu posso ser conduzido e levado àquilo que é o meu verdadeiro destino. Por isso que quando a palavra de Deus fala para nós de caminho, ela fala de princípio e fim. Deixa Deus ministrar o seu coração. Aquilo que começa no homem não termina em Deus. Não adianta, amado, nosso esforço. Não adianta nossa sinceridade. Não adiantam os dons. Os dons são irrevogáveis. Tem muita gente fazendo lambança no mundo à custa dos dons que ele recebeu de Deus. A gente faz juízo precipitado. A gente vê um cara operando cura miraculosa e a gente já logo fala que ele está encapetado, que ele está endemoniado.
Não necessariamente. Ele pode estar no exercício de um dom espiritual que ele recebeu de Deus e que é irrevogável. Quantos homens de Deus você já viu ministrando, pregando, orando, operando cura e com a vida totalmente comprometida? O cara tem adultério, ele perde o dom de pregar? Pelo contrário, mano. Parece até que o cara, assim, ele se especializa. Porque não tem quebrantamento, então ele prega tudo que vem na cabeça dele. Uma vez uma irmã chegou para mim, ela estava tendo um problema com um pastor. A gente estava administrando uma situação lá na cidade, do envolvimento de um pastor com uma senhora. Os dois já tinham assim uma certa idade, e houve um certo assédio. A coisa ficou assim tensa, ela casada, ele casado. E essa irmã chegou para mim e falou assim: Paulo Júnior, você sabe por que cantada de pastor é irresistível? Eu falei: irmã, eu não conheço essa revelação, não. Ela falou assim: você nunca se perguntou como é que um cara feio, pobre, porque o ministério vai acabando com o cara. Ele vai envelhecendo mais rápido, vai vivendo uma vida assim mais, via de regra, né? Tem uns caras que sabem assim, mas enfim, como é que um cara às vezes pobre, feio, sem perspectiva assim, vai lá e dá uma cantada numa mulher rica, bonita, que não precisava de uma encrenca dessa. E ela cai. Por que cantada de pastor é irresistível? Eu falei: irmã, dá a revelação aí, fala logo, o que você entende? Ela falou assim: porque pastor, quando canta uma mulher, ele canta com o dom. Ele recebeu um dom de anunciar, de proclamar. E nós recebemos da parte de Deus o dom de acreditar no que ele está falando. Ele canta com o dom e a gente escuta com o dom. Essa cantada é irresistível. Agora você dorme com um barulho desse. E eu vou falar que ela está enganada? Por que muitos ministérios são convincentes, amados? Não é porque ele está fazendo a coisa errada. Eu vou te falar uma coisa. Por que tem muito ministério enganando, dissuadindo, confundindo as pessoas? É porque ele está fazendo a coisa errada? Não, amados. Ele está fazendo a coisa certa. Na hora certa. No lugar certo. A única coisa que é questionável é o motivo pelo qual ele faz essas coisas. É onde é que ele quer chegar com aquilo que ele está fazendo. Porque nós vamos perdendo essa sensibilidade de prestar atenção no caminho, nos processos, de valorizar o entendimento daquilo que está entre o princípio e o seu fim. Por isso, amados, a palavra de Deus diz que tudo que começa no homem não termina em Deus, porque da carne nada se aproveita. Essa conversa de que todo caminho leva a Deus, isso é bobagem, amados. O fato é que Deus está presente em todo e qualquer caminho, mas isso não quer dizer que todo caminho leve a Ele. Até por uma questão de contingência, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. O contato com Deus é inevitável, mas o conhecimento de Deus não é inevitável. O conhecimento de Deus demanda atenção, sensibilidade, submissão, obediência. Fazer calar o nosso coração, fazer sossegar nossa alma. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Nem toda estrada é caminho, amados. Só é caminho aquilo que nos leva do princípio ao fim. Que começa em Deus e termina em Deus. Não importa o que isso nos custe. Não importa as implicações. Não importam os percalços. Não importam as dificuldades. Só é santo aquilo que é de fé. Aquilo que é fruto de revelação. Só é santo, amados, aquilo que representa a melhor tradução da perspectiva daquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Só é santo aquilo que traduz a natureza de Deus. E não aquilo que traduz nossas expectativas de Deus.
Nem tudo que é errado é pecado. Tudo que é errado é pecado, mano? Fala para mim, tudo que é errado é pecado? Não, escrever borracha com X não é pecado, mas está errado. Amém? Por isso, mano, nem tudo que é certo é santo. Só é santo aquilo que vem de fé. Aquilo que traduz a nossa obediência ao propósito e à vontade de Deus. Aquilo que corresponde à soberania da natureza de Deus em nós e através de nós. Aquilo que traduz a perspectiva de Cristo na nossa vida. E não a nossa expectativa a respeito dele. Só é santo aquilo que traduz o nosso empenho em cumprir não o caminho que nós desejamos ou planejamos, ou que nós achamos capaz de cumprir, mas de correr a carreira que nos está determinada. Nós não temos opção de estabelecer o nosso próprio caminho, e nem a nossa própria trajetória. Muitos profetas se deprimiram, e não porque faltou visão, mas é porque eles transformaram sua visão nos seus ideais e nas suas expectativas. E ficaram sozinhos nisso. Eles não erraram na percepção da visão. Eles erraram no ritmo. Eles erraram em calcular a distância. Eles erraram em perceber o processo que levaria até essa visão. Eles erraram em pensar que essa visão estava mais próxima deles do que eles imaginavam. E com isso se confundiram. Vamos ter uma palavra de oração. A nossa oração aqui nessa noite, quando nós estamos falando de discipulado, é que a gente não transforme essa experiência de discipulado numa experiência humana, de métodos e de metas e de processos escravizantes, alienantes. Que a gente não queira chegar aos nossos objetivos a qualquer custo, sacrificando a vida das pessoas como muita gente tem sacrificado, ocultando das pessoas as realidades do nosso coração, justificando motivações ilícitas em cima de resultados convincentes, justificando imoralidade, justificando falta de compromisso relacional, justificando falta de sensibilidade às realidades e susceptibilidades das pessoas em cima de resultado, em cima de competências, em cima de lucro. Qualquer que seja o significado que a gente tenha dessa palavra. A atividade do ministério, amados, a atividade do discipulado não é lucrativa. Ninguém vai oferir lucro, qualquer que seja ele, dessa experiência. A experiência cristã, ela não é lucrativa, ela é desgastante. Ela não é para nos dar mais, é para nos tomar o que nós temos. A experiência da vida cristã não é para nos preservar, é para nos gastar. Em nome de Cristo Jesus. Vamos falar com Deus. Eu queria nessa noite orar. Porque às vezes você está como eu. Estava aquele dia lá naquela estrada. Confundindo perspectiva com expectativa. Em função da minha prece e da minha necessidade, me deixando guiar apenas pela minha experiência. Eu fiquei confuso naquela estrada. Eu tomei o rumo errado. Porque diante da minha necessidade, diante da minha urgência, eu fui desconsiderando o que era importante. Eu deixei de prestar atenção. Eu fiquei surdo às considerações. Eu não queria escutar ninguém, eu só queria chegar
onde eu achava que tinha que chegar. E isso é frustrante, meu amado. E às vezes você está frustrado no seu ministério, na sua vocação. E às vezes você está frustrado achando que está faltando recurso. Está faltando reconhecimento. Está faltando apoio. Está faltando oportunidade. Está faltando investimento. Às vezes você acha que as coisas estariam melhores se as pessoas investissem mais em você. Oportunizassem mais você. Facilitassem o processo para você. E eu vou te dizer uma coisa. Se você estiver fazendo a coisa certa pelo motivo errado, mais apoio, mais saúde, mais recurso, mais facilidade, mais oportunidade, só vai piorar a sua situação. Não queira que a sua situação mude, se a sua condição não mudar. Não continue apresentando para Deus sua sinceridade, sua paixão, sua devoção, seu esforço, se isso não estiver respaldado pela sua sensibilidade em ouvir a voz do Espírito e prestar atenção no caminho que você está percorrendo. Veja prudentemente como é que você está andando. Vamos examinar o nosso coração agora. A gente ouviu muita coisa aqui esses dias. Coisas que confrontam a gente. Mas às vezes é uma tentação da gente ouvir tudo isso e pensar, bom, mas Deus conhece o meu coração. É, conhece mesmo. E nós conhecemos? E nós conhecemos o nosso coração. Porque Deus não pediu o nosso esforço. Deus não pediu, assim, todo esse sacrifício de carne. Deus pediu apenas, filho, me dá o seu coração. Não adianta a gente oferecer para Deus o suor, as habilidades, o talento, os recursos, o esforço, a dedicação, se Ele ainda não tem o nosso coração. Se os nossos motivos ainda não estão acertados. Se nós ainda estamos esperando do nosso ministério aquilo que Ele não vai dar. Se nós não estamos nisso para aprender. Porque eu vou te dizer uma coisa, mano, nós só estamos nisso para aprender. Sabe qual vai ser o nosso prêmio? Conhecimento. Conhecer a Deus e aos irmãos. E tem gente que acha que o prêmio vai ser reconhecimento. É um absurdo. Eu vou falar uma coisa, eu fico doente de ouvir gente ensinando para as pessoas que a única coisa que nós vamos querer ser receber de Deus é reconhecimento. Deus nunca disse que o prêmio do amor é reconhecimento. Ele disse que o prêmio do amor é que nós vamos conhecer a Ele e as pessoas do mesmo jeito que nós somos conhecidos por Ele. Se vai haver algum reconhecimento na eternidade, é porque finalmente nós vamos poder reconhecer a Deus e aos irmãos como eles podem ser conhecidos. Amém, meu irmão? Então fala com Deus aí nesse momento agora. E diga, Deus, eu preciso de mais sensibilidade. Eu preciso entender melhor a minha trajetória. Eu preciso compreender melhor as implicações do caminho que eu estou percorrendo. Eu preciso ter olhos para os sinais que estão à beira dessa estrada. Fala com Deus aí agora. Vamos falar com Deus, amados. Um povo mais sensível. O Deus de misericórdia, Deus de graça e de virtude. Senhor, que o nosso coração seja sensível a Ti. Que o nosso coração seja sensível às pessoas. Que a gente possa desfrutar com mais alegria, Senhor, os processos, antes de ter tanta pressa pelos resultados. Que a gente possa, ó Deus, entender que o fim nos espera. Que viemos de Ti e para Ti nós voltamos. E que nós, ó Deus, não queremos
abreviar a situação. Nós queremos abreviar o aprendizado, Senhor. Se há uma forma de abreviar o tempo, não é abreviando a dificuldade, é abreviando o aprendizado. Que a gente possa aprender mais rápido. Que a gente possa percorrer esse caminho com mais entendimento, com mais clareza, com mais lucidez. Que a gente possa vivenciar, ó Deus, plenitude e maturidade, com mais propriedade, no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Amado, o nosso mestre nos diz que quando a gente estivesse passando por alguma dificuldade, a gente não deveria pedir que ela passasse. A gente devia só pedir que ela durasse menos tempo. E só tem um jeito da nossa dificuldade durar menos tempo. É a gente aprender mais rápido com ela. Amém? Em nome de Jesus.